Covid-19. O Concelho de Portimão foi o primeiro do Algarve onde surgiram este tipo de situações e aqui, na Junta de Freguesia de Portimão, foi criado um serviço para ajudar a população mais idosa, com esse serviço a disponibilizar o transporte de comida e medicamentos até casa dessas pessoas mais idosas. Álvaro Pila, Presidente da Junta, como é que surgiu esta ideia de ajudar essas pessoas e como é que tem decorrido esse serviço? Dado este período e tínhamos que tentar que as pessoas ficassem o mais possível em casa e foi desde essa altura que o Executivo da Junta, na sexta-feira, tomou logo esta medida e depois tivemos a sorte de ter uns colaboradores que também tiveram essa disponibilidade e com isto começaram então a fazer esta iniciativa desta segunda-feira. Quantas pessoas é que já foram ajudadas? Nós neste momento já temos 18 casas que já fomos ajudar. Portanto, mas isto vai aumentar e temos tido muita gente a pedir para quinta e sexta-feira. E, portanto, vamos ver o que é que somos capazes de fazer com o pessoal da Junta. A seguir, também é bom que os portugueses são solidários e em Portimão também é um povo muito solidário e temos tido vários voluntários a se oferecerem. Já estamos a fazer neste momento um seguro de voluntários também para colaborarem connosco, quer os escutas também que estão disponíveis e, portanto, vamos dar continuidade. Neste caso, não sabemos até quando, porque não sabemos até quando é que vamos também ser afetados por esta doença, mas enquanto pudermos, vamos fazer este serviço em prol das pessoas de mais idade e, neste caso também, logo ao início, quando lançamos a iniciativa, não eram para doentes oncológicos, mas se precisarem, nós também já estamos a disponibilizar este serviço. E o que é que as pessoas têm que fazer? É ligar para o número de telefone? Muito fácil. Basta ligarem para o 282-402-140, dizer o nome, a morada e deixam, neste caso, o número de telefone também, para podermos contactar. Estamos a fazer uma listagem de toda a gente que nos liga, para se o serviço for cancelado, para podermos ligar para estas pessoas. E depois, os produtos chegam lá à casa conforme o que pedem e os nossos colaboradores recebem, levam o ticket do supermercado ou da praça, ou da farmácia também, que é importante também. E pronto, e o serviço fica efetuado. Muito bem, o Presidente da Junta de Freguesia de Portimão. Aqui estão 2 funcionários da Junta que têm vindo a desenvolver este serviço. Hoje já foram à casa de algumas pessoas. Sim, fomos já. Agora 3 pessoas. Temos mais 3 para fazer mais 3 entregas ainda. E como é que as pessoas vos recebem? Imagino com alegria. Com muito carinho e ficam muito gratos de a gente poder ajudá-los. Este serviço também vos dá um prazer especial no sentido em que estão a ajudar o próximo. Se o senhor dá para ajudar, as pessoas ficam satisfeitas. Muito bem, muito obrigado então a esta iniciativa da Junta de Freguesia de Portimão neste tempo de pandemia do Covid-19. A Junta está a levar a casa das pessoas mais idosas comida e medicamentos para que esses idosos que estão dentro do grupo de risco para esta doença não tenham necessidade então de sair das suas casas para comprar essa comida e medicamentos de que necessitam. Esta é uma pandemia mundial. O coronavírus já infectou em todo o mundo mais de 190 mil pessoas, mas no meio da pandemia há boas notícias. Vamos olhar para aquilo que são o número de casos recuperados na Europa. Ora, em Itália, aliás, mais de 2.700 pessoas que estavam infectadas conseguiram recuperar do coronavírus. Em Espanha também mais de 1.000 doentes conseguiram ficar com teste negativo para coronavírus. Na Alemanha são 67 as pessoas que já não têm Covid-19, 52 no Reino Unido. Portugal tem 3 casos de recuperação e a Roménia 19. Olhamos agora para aquilo que são os números totais de casos de pessoas infectadas no que diz respeito em concreto à Europa. A Itália tem estado sempre no topo da lista. Há uma discrepância muito grande quando comparado com os outros países. São 27.980 pessoas, assim é que é, infectadas em Itália. Bem menos, mas ainda assim números alarmantes em Espanha, com mais de 11.400 infectados. Também cerca de 8.600 na Alemanha. Em França,
o número de infectados já ultrapassou a barreira das 6 mil pessoas. Na Suíça está muito perto das 3 mil e no Reino Unido quase a chegar às 2 mil pessoas infectadas. Agora vemos os dados das vítimas mortais na Europa. Mais uma vez, Itália no topo da lista destas cifras negras, com 2.158 vítimas mortais. Espanha com mais de 500 mortos. Já em França foram 148 as pessoas que morreram devido ao coronavírus. No Reino Unido, 55, na Holanda, 43, na Suíça, 21. Não esquecer que em Portugal também já houve a primeira vítima mortal, um homem de 80 anos. Olhemos outra vez para as boas notícias da pandemia, agora olhando para o resto do mundo, no que diz respeito às pessoas que recuperaram da doença. Mais de 68 mil na China. O Irão tem também um registro de várias pessoas recuperadas, são 5.389. Um número mais baixo na Coreia do Sul, com 1.401 pessoas a conseguirem recuperar do coronavírus. No Japão, 144 pessoas que estavam infectadas já deram negativo para o coronavírus. Em Singapura foram 114 e no Bahrein 81. Olhemos também para aquilo que são os números totais de casos de pessoas infectadas em todo o mundo. A China aparece sempre como sendo o país com mais infectados, até porque foi aqui que teve origem este coronavírus. Já ultrapassou a barreira dos 81 mil infectados. Todos os outros países têm números muito abaixo, mas ainda assim muito preocupantes. E agora vemos aquilo que são as vítimas mortais em todo o mundo. Na China, mais de 13.200. No Irão, com 988. Nos Estados Unidos, 95 pessoas morreram já devido ao coronavírus. Na Coreia do Sul foram 81. Números mais baixos no Japão e nas Filipinas. O Alentejo é, até ao momento, a única região de Portugal continental sem casos positivos de coronavírus, mas, mesmo assim, os impactos económicos já se fazem notar. O Alentejo é a zona do país com maior dimensão territorial, mas não tem registado até o momento casos positivos de Covid-19. É também a zona do país com menos densidade populacional. Talvez seja esse o segredo. Afinal, esse isolamento social sempre foi cumprido por imperativo dos tempos. Eu acho que não há segredo nenhum. O Alentejo é uma zona deserta, é uma zona onde há pouca concentração de pessoas, talvez seja esse o caso. Alterou os seus hábitos por causa do coronavírus? Até agora não, é nada. Evito muito ajuntamentos e do resto continuo a minha vida normal. Não. A nível de higiene, tem um bocadinho de cuidado no seu tratamento, tanto pessoal como a nível em qualquer parte de irem aos estabelecimentos, nos cafés. São pessoas que têm muito cuidado na sua higiene pessoal. Não mudou assim tanto nos hábitos desta população maioritariamente envelhecida e por isso de risco para a nova pandemia do coronavírus. Mas o problema não é, para já, de saúde pública. Os impactos económicos já se fazem sentir. Nota-se bastante aqui, principalmente no movimento aqui do estabelecimento, a nível de refeições baixou bastante. Hoje, por exemplo, tivemos 2 refeições e a nível de movimento durante a tarde, que os senhores estão a ver, temos aqui 2 pessoas. Certo é que as autoridades estão também aqui em alerta e preparam um inevitável. No Hospital de Évora já foi instalado um hospital de campanha para triagem de doentes com sintomas de infecção por coronavírus. As visitas foram canceladas e os atos médicos considerados não urgentes suspensos. Este é um alerta CM. Itália acabou de anunciar mais 345 mortos na sequência do coronavírus. No total, há assim 2.500 pessoas que morreram devido à pandemia de Covid-19. Já são quase 28 mil pessoas que estão infectadas em Itália com coronavírus. Ainda mesmo há pouco
Tínhamos atualizado os números mundiais e também em concreto em Itália da pandemia de Covid-19 e acaba então de surgir esta atualização com mais 345 vítimas mortais em Itália, o que prefaz 2.503 mortes neste país devido à Covid-19. E em toda a Europa as ruas vão ficando praticamente vazias depois das recomendações dadas pelos respectivos governos dos países e também pela Organização Mundial de Saúde. Itália, como já aqui dissemos, é o país mais afetado da Europa. 60 milhões de pessoas estão em isolamento. Parecem verdadeiras cidades fantasma. As ruas estão vazias e as pessoas ficaram em casa. A Covid-19 colocou a Europa em alerta. Estas são imagens captadas esta segunda-feira em Varsóvia, capital da Polónia. Provam que as recomendações do governo polaco estão a ser seguidas à risca. A Polónia já anunciou também o fecho das fronteiras a estrangeiros, depois de se terem registado 3 mortes. Escolas, universidades, cinemas, teatros e museus estão encerrados sem data prevista de reabertura. É um pouco assim por toda a Europa. O cenário repete-se e adensa-se em Itália, que vive uma quarentena total. Cerca de 60 milhões de pessoas estão em isolamento. Onde se viam mares de gente, agora não se vê ninguém. A Itália tem o maior número de casos por infecções da Europa. Já foram ultrapassadas as 2.000 mortes. De Itália passamos para a Espanha, onde há quase 8.000 casos e cerca de 300 mortos. As fronteiras com o país vizinho também foram encerradas. Os portugueses não podem chegar à Espanha de comboio, via marítima ou aérea. Está tudo fechado, com exceções para o transporte de mercadorias. Nos Campos Elíseos, em Paris, o cenário é idêntico. O país está numa quarentena parcial, mais de 5.000 pessoas estão contaminadas. O presidente francês já veio afirmar que estamos perante uma guerra sanitária e, por isso, os controlos dos movimentos foram endurecidos. A tendência é para piorar, a recomendação é para ficar em casa. O coronavírus está também a afetar a economia. Os riscos de desemprego começam a tornar-se bem reais. As empresas estão a ser obrigadas a repensar o funcionamento. As pessoas que tiverem sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória devem-se abster de ir trabalhar. Este não é o único conselho que está a mexer diretamente com a vida das empresas. Se ficar em casa é a decisão mais acertada. O ritmo da vida tem de mudar. Os receios levaram milhares a cancelar as férias e os hotéis portugueses já falam de perdas que podem chegar aos 800 milhões de euros apenas até junho. Mais de 347 mil noites foram canceladas e há agora o risco de desemprego. Terem como remuneração um valor correspondente ao subsídio de desemprego quando o hotel não precisar deles, o que, infelizmente, acreditamos que venha a acontecer. A hotelaria foi um dos primeiros setores a sentir os efeitos, mas o impacto está a espalhar-se, tal como o próprio vírus, por toda a economia, o que deixa os investidores à beira de um autêntico ataque de nervos. É a tendência nas principais praças do mundo e Portugal não foge à regra. No mesmo dia, a Bolsa Portuguesa caiu para mínimos de 24 anos e perdeu mais de 5.000 milhões de euros. As perspectivas para a economia mundial seguem também no vermelho. A OCDE avisa que o crescimento pode cair dos 2,9% para os 1,5%. Dentro de portas, os primeiros alertas foram dados pelo setor têxtil quando começou a faltar a matéria-prima vinda da China e uma fábrica chegou mesmo a suspender a produção. A cada dia que passou, o impacto foi se tornando mais notório e o governo já separou 2.300 milhões de euros para apoios. É preciso assegurar que as empresas continuam a manter meios para pagar salários e manter as portas abertas, preservando assim a sua capacidade produtiva e a capacidade de responder à procura, uma vez que ocorra a retoma. Por agora, as empresas do ramo automóvel dizem que não sentem problemas. O clima económico daqui em diante vai ser fundamental para a decisão de comprar carro. E um dos aspectos que mais preocupa são mesmo as compras dos rent-a-car, porque se há menos turistas a entrar, há menos carros para alugar.
Só a TAP, por exemplo, já cancelou cerca de 3.500 voos por causa do Covid-19. Um balanço feito ainda antes do anúncio de Donald Trump em suspender todos os voos entre a Europa e os Estados Unidos, um dos principais mercados da companhia aérea. Para já, quem parece ter ficado a lucrar com esta crise são mesmo os supermercados. Prateleiras vazias